muito clássico. É você está entrevistando a pessoa, aí o que você faz? Você dá a informação antes de avaliação. Você chegou lá, você fala assim, olha, é o seguinte, nós vamos aumentar aqui, colocamos uma meta arrojada de vendas aqui, então eu preciso de uma pessoa que seja assim, que seja proativa, que vai lá, que resolve, que conversa com o cliente, que faz isso, que faz isso, que faz isso. Eu preciso de uma pessoa assim. Se você é assim, né, me fala de você. A pessoa sabe, você falou tudo que você quer na pessoa. E a pessoa está lá com um objetivo, ela está lá para conseguir a vaga. Por mais que a pessoa seja honesta, não vai falar uma grande mentira, né, que a gente e há controvérsias, né? Pode ser que tenha uma pessoa na sua frente ali que não vai ser 100% honesta. Mas por mais que a pessoa seja honesta, se ela sabe exatamente o que você precisa, ela tende a falar isso numa direção que é o que você quer ouvir. E aí você não consegue avaliar. Vamos lá, agora é oficial, essa live 14, como entrevistar para contratar a pessoa certa. Erros comuns e perguntas mágicas, né? Nós vamos trazer aqui algo bem prático, como sempre. Para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Leandro Maia, sou especialista em fazer empresas decolar, tenho focado bastante em ajudar donos de pequenas empresas a construir crescimento lucrativo. E toda quinta, às 20h47, trago algum conteúdo que de alguma forma vai te ajudar no seu dia a dia e na sua empresa. Tá? Então, pessoal de Paracatu aí, bacana, aqui em Minas também, eu estou em BH. Vamos lá, né? Então, o que isso aqui vai ser bom, né, para você, dono de pequena empresa? Você vai entender, vai desenvolver uma competência, né? Você vai se capacitar nessa competência que vai ser útil para você, dono de sua empresa, para o resto da vida. A vida inteira do seu negócio, você vai ter que contratar pessoas. Não para de fazer isso, né? E contratação de pessoas, novas pessoas, pessoas extraordinárias, é um grande limitador de crescimento, né? Empresas que têm a capacidade de identificar pessoas, né, extraordinárias, contratá-las, selecioná-las, são empresas que saem na frente. Sempre são empresas que saem na frente, porque esse é um grande limitador de crescimento. Contratação, pessoas, né, formação de pessoas, é um grandíssimo limitador de crescimento. Então, você desenvolvendo essa competência, contratação, recrutar pessoas, selecionar pessoas, né, você vai fazer toda a diferença no crescimento da sua empresa. Além de economizar dinheiro, quando você contrata uma pessoa errada, treina, manda embora, tem que contratar de novo, é dinheiro que está indo embora ali pela porta da sua loja, pela porta da sua empresa. Vai economizar energia, porque não tem nada pior que você contratar uma pessoa, né, a pessoa não faz as coisas do jeito que você quer, aí você vai e fica corrigindo, e tentando forçar ali uma pessoa numa posição que não era para ela, né, você faz aquela, gasta energia, perde o sono com isso, prejudica os resultados, né, então você vai começar a trabalhar em cima de um grandíssimo limitador do crescimento, né, desenvolvendo essa competência aí. Só que hoje, nós vamos fazer um panorama geral de processo de contratação, de identificar necessidade, de comportamentos, só que o foco tá, é sobre entrevistas. O momento ali de entrevistar a pessoa, no 1 a 1, seja presencial ou virtual, né? Hoje em dia, virtual aí com pandemia e etc., está cada vez mais comum. Então o foco vai ser esse, porque é um momento bem emblemático, né? Quem está sendo entrevistado fica muito nervoso e treina para ir bem, e treina, faz todo aquele treinamento ali para te enganar, né? Às vezes passar a impressão de ser uma pessoa que ela não é, dependendo do segmento. Tem pessoas muito preparadas para entrevistas, né? Dependendo do segmento, mas de certa forma você tem que ter uma competência de enxergar aquela pessoa ali e falar, não, essa pessoa é boa nisso ou não é, leva jeito ou não leva, é o que eu preciso ou não é. Então, algumas perguntas, algum direcionamento que a gente pode passar aqui de forma prática, muda o jogo, né? Vai te tirar do 50%, 40% de acerto ali, vai te levar para 80% de acerto na entrevista, 90%, né? Aí 100% não tem como, né? Mas coisas práticas, perguntas chaves, evitar alguns erros clássicos, né? Se você evitar alguns errinhos clássicos aqui, já muda o jogo das suas entrevistas, já melhora a sua capacidade de selecionar pessoas, assim, 1000%, tá? 1000%. E, né, por que eu achei importante falar disso aqui hoje? Porque acontece muito de você, dono de pequena empresa, não tem lá aquele tempo para fazer um processo de contratação, para entrevistar 30 pessoas, ou para avaliar 30 pessoas, vai lá e entrevista 5, aí não acha, começa tudo de novo, e você está precisando da pessoa ali, ó, para ontem. Aí o que acontece? Você entrevista só para cumprir tabela.
Você ficou sabendo de uma pessoa que está interessado e é de confiança, aí você vai lá, vai contratar, você entrevista para cumprir tabela, né? Você já contratou a pessoa vendo entrevista se ela apareceu e não pareceu ser nenhum tipo de psicopata, você está contratado. Começa amanhã, começa agora, né? Já acelera, contrata pessoas assim, né? Cata um currículo na ventania que está passando lá e contrata. Porque não tem tempo, é tudo para ontem. Se você não resolve, ninguém resolve. Talvez você não tenha uma pessoa de RH aí, se tem, ótimo, você já está na frente, já está com essa preocupação ali de crescimento mesmo, né? Mas enfim. Então por isso que isso é importante, porque a falta de tempo te leva a cometer esse tipo de erro, de não dar devida atenção a isso, de contratar o primeiro que aparece, de olhar o candidato, olhar o potencial colaborador ali somente por uma ótica, e eu vou explicar aqui o que isso implica, tá? Porque, em resumo, né, você vai perder dinheiro, como eu falei, você tem que entender que selecionar é mais barato do que desenvolver. Então, quanto mais, né, a pessoa tiver no ponto ali de fit com sua empresa, de fit entre necessidade e competência da pessoa, mais a coisa vai fluir, menos energia você vai gastar, menos dinheiro você vai gastar, menos tempo você vai gastar, tá certo? Então, isso que nós vamos trazer aqui hoje de forma prática, focado nesse momento tão emblemático que é a entrevista, né? Como eu falei, é um momento extremamente emblemático, às vezes é nervoso para os dois, às vezes você entrevista e você fica na dúvida ainda se é aquela pessoa, se não é, enfim, então vamos trazer os negócios aqui de coisa prática, tá? De forma prática. Para começar, a gente vai falar dos erros, porque tem erros que são cometidos na contratação que totalmente te faz errar, decidir a pessoa errada, decidir pela pessoa errada, que é uma pessoa que você vai ter que mandar embora em pouco tempo, ou uma pessoa que nunca vai dar certo, e você vai ficar segurando, cozinhando que é a pessoa, e até a coisa não fluir, você começar de novo. Então, o primeiro erro, tá? O erro número zero, assim, o mais comum, é que geralmente em contratações as pessoas somente olham para as experiências. Somente olha porque a pessoa põe no currículo ali. Não olha para os comportamentos, que é o que define o resultado mesmo, o que define o verdadeiro sucesso de uma pessoa, são os comportamentos, não só as experiências. É muito mais fácil ensinar uma habilidade técnica, ensinar a mexer no Excel, ensinar a mexer num Conta Azul, que é um software de gestão financeira, ensinar a mexer num Word, ensinar a atender um cliente, ensinar o que falar no telefone. É muito mais fácil isso do que ensinar comportamentos, ensinar a pessoa a ter disciplina, dependendo da área, ensinar a pessoa a ter uma boa comunicação, a ter empatia, a ter liderança. Isso é muito mais difícil de ensinar, tá? Porque tem coisas que exigem um certo perfil comportamental ali, tá? Então, olhar para as atitudes é o primeiro passo para você começar a contratar certo, tá? Tem uma teoria que chama teoria chá. C de conhecimento, H de habilidade e o A de atitude. O conhecimento é a pessoa saber fazer, né? Saber, na teoria. A pessoa que estuda, faz curso, tem uma formação, que lê, ela aprende a fazer, né? Ela sabe o que fazer, né? Mas de forma teórica. Aí o H de habilidade é a pessoa que sabe como fazer. É o conhecimento prático, né? Remete geralmente a pessoa já ter feito. Se ela teve experiência numa área, se por algum motivo ela já precisou fazer aquilo. Né? Então, quando você soma o conhecimento, o saber fazer com a habilidade, o como fazer, já ter feito, aí vira know-how. Que a pessoa sabe o que é aquilo e sabe fazer na prática, mão na massa, né? Depende lá qual que é o tipo de atividade, de que função você está falando, nós estamos falando. Agora, o A de atitude, sozinho, representa 50% dos resultados. É a pessoa querer fazer, se comportamentar, fazer na prática, né? Se empenhar para solucionar, buscar passar por cima dos problemas, enfim. A atitude, os comportamentos devem ser o foco no momento de seleção, tá? Eu sempre gosto de falar que quando você está contratando alguém, você tem que olhar 4 pontos principais. O primeiro deles, o primeiro de todos, é a vontade. Você tem que olhar em primeiro lugar a vontade que a pessoa tem. Vontade de quê? Vontade de se destacar, vontade de agir, né? De agir com coragem, de enfrentar os desafios, vontade de aprender, de crescer, de fazer mais do que o esperado. Né? Não é uma pessoa que vai querer ficar no mais ou menos ali. Ela tem vontade, vai perseverar, vai inovar, fazer as coisas diferentes.
E a vontade, ela aparece, né, em um meio onde existe necessidade ou ambição. É uma pessoa que quer mais ou que precisa mais. Então, você entender o contexto da vida da pessoa, aonde ela quer chegar, de onde ela vem, né? Nós vamos trazer isso de forma mais prática daqui a pouquinho, com as perguntas mágicas para fazer a entrevista. Você entender o contexto que a pessoa está, você entende se ela tem necessidade ou se ela tem ambição, né, que resulta em vontade. Vontade é o principal elemento de uma contratação, que a pessoa tem que ter, que é a força que vai mover ela de dentro para fora. Não é você ficar falando, não. Ela quer fazer, ela é automotivada. Ela é motivada por um trabalho bem feito, motivada por bater uma meta, motivada por ver o cliente feliz, motivada para trabalhar com um excelente produto. Esse é o principal ponto. Depois, vem o quê? Vem os valores. Né? Tem que ter o fit cultural. O fit cultural quer dizer que a pessoa, o propósito dela está alinhado com o propósito da empresa, né? Às vezes. Ou fundamental, quando a pessoa tem os mesmos valores que a empresa. Tem empresas que valorizam acima de tudo a excelência. Tem empresas que, assim, as coisas têm que ser perfeitas e cada dia tem que estar melhor, que não se deixa passar erros. E uma pessoa que não é assim, que não tem esse valor de fazer tudo extremamente bem feito, que quer fazer os trem mais ou menos, né? E não é nada de errado nisso, é só diferença de perfis, diferença de valores, não vai se encaixar numa empresa como essa. Uma empresa que valoriza dinamismo, proatividade, agilidade, uma pessoa que não tem esse valor, né, que é uma pessoa que é mais ponderada, que gosta de fazer as coisas de forma mais cuidadosa, que pergunta tudo, que quer aprovação para tudo, talvez não se encaixe. Tem empresas que colocam a integridade acima dos resultados, que é melhor ser transparente com o cliente e perder uma venda do que falar uma mentira e fechar a venda. Tem empresas que valorizam o resultado acima da integridade. Então é importante você entender se a pessoa compartilha desses mesmos valores para dar certo. É uma coisa que a gente fala muito aqui também, de construção de cultura, alinhamento de cultura. Então, você tem que estar sempre colocando para dentro da sua empresa aquilo que você prega. Né? Se você prega vários e vários ensinamentos dentro da sua empresa, orienta as pessoas a agir de uma forma. Você traz uma pessoa que de natureza ela não gosta de agir daquela forma, aí, né, você está indo contra você mesmo, totalmente incoerente. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto a ser avaliado é o histórico de resultados dessas pessoas, né, dessa pessoa que você está avaliando. Porque histórico de resultados remete à competência. Competência nada mais é que a capacidade de gerar resultado em uma área específica. Ah, eu sou competente nisso, nisso, nisso. É porque gera resultado. Competência não é ter conhecimento. Ah, eu li um livro, fiquei competente. Não. Competência é você ler o livro, entender, saber aplicar e gerar resultado. Isso é competência. Então, se você entender por onde essa pessoa passou, o que ela fez, qual foi o resultado, o que gerou, como é que ela lidou com isso, né? Você começa a ver o histórico de competência daquela pessoa. Aí, né, é um terceiro fator importantíssimo. Porque uma pessoa ter gerado o resultado uma vez, tem a competência para gerar resultado dentro de um contexto, tende a ter competência para gerar resultado dentro de outro contexto. Agora, uma pessoa que seja excelente em Excel, ou que seja excelente em vendas, né? Excelente assim, comunicativo, e já trabalhou em 10 lojas vendendo, se não teve resultado, se não costumava bater meta, se não foi promovida, se não tinha premiações, se não tem um histórico específico de bons resultados, bom, não basta experiência, né? Tem que ter capacidade de gerar resultado. Você não quer colocar uma pessoa que sabe muito e realiza pouco dentro da sua empresa. Aí a gente vai para o quarto fator, né? Depois de vontade, fit cultural, fit de valores e competência, né? Histórico de resultados, aí a gente vai para conhecimentos e habilidades. Aí a gente vai para os conhecimentos e habilidades. Ah, eu preciso de uma pessoa que sabe mexer nisso, nisso, nisso. Preciso de uma pessoa que já tenha trabalhado com isso, para ela chegar aqui e estar mais rápido pronta. Simples assim. O conhecimento e a habilidade que você busca no mercado, o nível de conhecimento, é o tempo que você está disposto a esperar para aquela pessoa estar no momento certo, estar no ponto certo. E à medida que as empresas vão crescendo, é tão difícil encontrar pessoa com vontade, com fit cultural, com histórico de desempenho naquela área, que essa parte conhecimento e habilidade, as empresas abrem mão. As grandes empresas abrem um programa de trainee para contratar pessoas no início de carreira,
mas faz um processo de seleção rigoroso para identificar que tem vontade, compartilha dos valores, tem história de resultados, né? E eles formam conhecimento e habilidade lá dentro. Ou seja, é mais fácil você treinar uma pessoa na parte técnica, ali no como fazer, do que orientar a valores que são incoerentes, ou fazer a pessoa ter vontade de crescer. Isso é uma coisa muito pessoal. Você pode trabalhar isso com quem já está lá. Tem formas de fazer isso. Mas ponha a parte comportamental, nesses 3 primeiros itens que a gente falou aqui, são comportamentais, coloque eles em primeiro lugar no processo em todo o seu processo de contratação. Beleza? Como eu falei, o que nós vamos focar aqui de forma mais prática é a entrevista, é o momento da seleção. Só que, né, tem todo um processo de contratação que pode acontecer. Você pode fazer esse processo de forma mais demorada, que eu acho que não é o caso, né? Dono de pequena empresa, empreendedor, gosta de fazer a coisa rápida, que é resultado rápido, sempre que abre a contratação é para ontem. Então você pode fazer isso de forma bastante eficiente, usando um formuláriozinho de aplicação, que você já tem essa vontade, e padroniza as respostas, então você poupa do seu tempo. Se você fala para você mesmo que você está sem tempo e não usa ferramentas que vai facilitar o seu trabalho, tem alguma coisa errada aí, né? Não tem como entender. Então, usa o formuláriozinho de aplicação, que você tem essa vontade, facilita a sua avaliação, faz um desafio, dependendo do número de pessoas que passou da segunda etapa, para você ter uma experiência de trabalhar com a pessoa, você avaliar se ela vai ter resultado, para avaliar como ela vai se comportar, se ela vai fazer mais do que o esperado, vai entregar antes do prazo, enfim. Não vamos abranger muito o processo aqui. Eu tenho um vídeo lá, acho que live 7 ou 8, que eu falo de processo de contratação, como construir um processo eficiente e assertivo de contratação. Mas aí chega no momento emblemático, que é a seleção, é a entrevista. Na entrevista é quando você valida ali, ó, aderência, né, valida a aderência, olha, essa pessoa, o que ela tem aqui de vontade, de comportamentos, de habilidades e conhecimento, é o que eu preciso, né? Está aderente entre necessidade e oferta, necessidade e capacidade das pessoas. Aí você decide, porque pode ser que chegue para a entrevista ali 2, 3, 4, eu recomendo 3 ou 4. Tá? Eu acho que o resto você tem que ir eliminando pelo processo ali, deixa eles em espera, mas traz 3 ou 4 para a entrevista ali, e você não vai ver somente a aderência, você tem que ver o que mais se destaca, né? Você quer o melhor, você fez um processo de contratação que passou por centenas de pessoas vendo seu anúncio, algumas dezenas, né, de 20 a 40 se aplicaram, aí dessa aplicação saiu lá 5 a 10 fizeram o desafio e sobra ali 3 para entrevista. Aí esses 3 você tem que escolher o que mais, né, tem relação, mais tem aderência. Considerando que você vai contratar uma só, né? Às vezes você abre uma vaga para contratar 2, 3, vai saber como é que as coisas estão indo aí, mas, né? Então você tem que decidir pelo melhor. Aí depois vem o processo de integração, avaliação de desempenho, que não é o foco aqui, tá? Então, antes de a gente entrar nas perguntas mágicas, né, essas perguntas a serem feitas no processo de entrevista, nós vamos falar o que não fazer. Vamos falar aqui 7 erros comuns durante o processo de entrevista, no momento que você está cara a cara ali com a pessoa que você está entrevistando. Nós vamos falar erros comuns para você começar a parar, pensar e evitar. Né? Em primeiro lugar, o primeiro passo da mudança é a consciência. É quando você chega assim e fala, eu faço isso. Aí eu faço isso, e eu faço isso mesmo. Aí na hora que você estiver fazendo de novo, você vai, putz, estou fazendo isso. Você não vai conseguir evitar. Vai ter uma hora que você vai tender a começar a evitar. Tem uma hora que começa a ficar automático, você já agir de forma diferente. Né? Então o primeiro passo é você entender se você faz isso ou não. Tá? Então o erro número 1 é você procurar semelhanças. Você procurar semelhanças. Você tem o seu perfil, você tem os seus valores, e aí tudo bem. Você tem o seu jeito de lidar com os problemas, aí você começa a querer contratar pessoas que têm o seu jeito de lidar com problemas. Tudo bem, a pessoa em essência ser parecido com você, porque aí vocês vão compartilhar os mesmos valores. E geralmente os valores da empresa são os valores do dono, né, dos fundadores. Geralmente, né, se a coisa foi feita da forma correta, ali, pelo menos a essência da empresa é igual. Só que valores iguais, tudo bem, fit cultural. Mas você querer contratar a pessoa que faz as coisas do mesmo jeito que você, que lida com os problemas igual a você, que tem um perfil comportamental, até um jeito parecido com o seu, aí, né, e é muito comum acontecer esse erro, porque dono de empresa, né, geralmente
contrata, por acaso, atrai algumas pessoas parecidas com ele, e são as pessoas que ele acha mais fácil de lidar no dia a dia, né? E começa a procurar só pessoas assim. O que acontece? A empresa começa a ficar enviesada. Todo mundo age do mesmo jeito. Tem empresa que todo mundo é mão na massa e ninguém para organizar, planejar, registrar, ter informações, tomar informações com base em dados. Tem empresa que, ao contrário, é todo mundo planejador, analista, faz análise, mas não executa nada, não tem capacidade de execução, passa um problema com o cliente, não sabe lidar. Então a empresa não pode ficar enviesada, tem que ter um equilíbrio. Então você não está na entrevista para procurar semelhanças. Você tem que procurar aquilo que você precisa, né? Entender a situação, entender a vaga, olhar para a sua documentação de gestão de pessoas, ou se fazer algumas perguntas, nós vamos falar daqui a pouco, entender o que você precisa, o que aquela função precisa. Se é um vendedor, tem que ter uma empatia, uma capacidade de ouvir e uma boa comunicação, uma boa apresentação. Se é alguém para o financeiro, um analista financeiro, responsável pelo caixa, tem que ser alguém preciso, com exatidão, discreto, focado, discreto que não vai ficar falando números que não deve para todo mundo, né? Alguns números sensíveis. Então você tem que entender o que você precisa para depois entender, né, se aquela pessoa que está na sua frente no momento da entrevista é essa pessoa. E parar de procurar semelhanças, tá? Em alguns casos vai ser bom ter mais um de você lá, né? Lá na sua empresa, mas nem sempre. Nem sempre. Na maioria das vezes é nem sempre. É não. O erro número 2, muito comum também, é se deixar levar pela simpatia. Né? Às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está contando a vida dela lá na entrevista e você, nossa, que legal, também conheço essa cidade, também tem não sei quem que eu conheço. Né? E você vai, a conversa vai fluindo, aí você quer contratar a pessoa só porque a conversa fluiu. Mas não é assim, você não está lá para bater papo, fazer amizade na entrevista. Né? Às vezes, dependendo da vaga, simpatia, putz, importantíssimo, né? Simpatia, na verdade, é um cara que sempre ajuda. Só que você tem que entender, por trás dessa simpatia, se os outros comportamentos que a pessoa tem, está alinhado com a oportunidade aberta, está alinhado com a necessidade, com a função que você precisa. E isso acontece, tá? Não é, não, isso acontece. Está no cérebro humano, vem instalado no cérebro humano. Existe o gatilho mental da afeição. Que quando você simpatiza com a pessoa, aquele tal do santo bateu, ou, né, se simpatiza com a pessoa, você tende a achar que ela é melhor em outros aspectos, que às vezes não é. Você, mas essa pessoa pareceu ser boa nisso. Né? Isso influencia sua decisão. Ativa um gatilho mental no seu cérebro que influencia sua decisão. Tá? E quando você não bate com a pessoa, você tende a achar, inconscientemente, você tende a achar que ela não é tão boa em outros aspectos. Mas isso, como é que elimina isso? Não elimina. Elimina isso você tendo ali um roteirinho, perguntas a serem feitas direcionadas para cada necessidade que você vai fazer. Tá? E não é coisa trabalhosa não, você vai fazer isso uma vez. Sempre que você for abrir uma vaga como essa, você vai ter isso pronto, vai atualizando constantemente. Nós vamos falar aqui disso também. Mas então, elimine esse erro de ficar contratando pessoas que vão ter um bom papo com você. Você tem que ter clareza do que você está buscando e olhar através dessa simpatia, ver se essa pessoa tem isso que você está buscando. Beleza? Erro número 2. Erro número 3, esse é bem clássico. Esse é bem clássico, é um dos que mais acontece na entrevista. É você estar entrevistando a pessoa, cara a cara ali com a pessoa, né? Esse se alguém comete aí, eu quero até que coloque aí, falar, né? Porque esse é muito, muito clássico. É você estar entrevistando a pessoa, aí o que você faz? Você dá a informação antes de avaliação. Você chegou lá, você fala assim, olha, é o seguinte, nós vamos aumentar aqui, colocamos uma meta arrojada de vendas aqui, então eu preciso de uma pessoa que seja assim, que seja proativa, que vai lá, que resolve, que conversa com o cliente, que faz isso, que faz isso, que faz isso. Eu preciso de uma pessoa assim. Se você é assim, né, me fala de você. A pessoa sabe, você falou tudo que você quer na pessoa. E a pessoa está lá com um objetivo, ela está lá para conseguir a vaga. Por mais que a pessoa seja honesta e não vai falar uma grande mentira, né? E há controvérsias, né? Pode ser que tenha uma pessoa na sua frente ali que não vai ser 100% honesta. Mas por mais que a pessoa seja honesta, se ela sabe exatamente o que você precisa, ela tende a falar isso numa direção que é o que você quer ouvir. E aí você não consegue avaliar.
Então, na entrevista, eu vou passar uma estrutura aqui para você não cometer esse erro, né? Uma estrutura de entrevista, mas não dê a informação, não fale o que você precise antes de ouvir algumas respostas da pessoa, não. Faz ela falar primeiro. A pessoa tem que falar muito mais no início. Voltou? Acho que dá uma travadinha. Mas então, você tem que fazer a pessoa falar primeiro que você. Ela tem que falar muito mais no início, tá? Antes de você falar exatamente o que você precisa, você tem que falar, mas tem que fazer muito mais, estimular ela a falar ali no início e falar dela primeiro, tá? Esse é o erro número 3, que nós vamos passar uma estrutura de entrevista aqui, para você conduzir a entrevista e evitar isso, né? Isso aí é tranquilo. Aí, erro número 4 é você ficar interrompendo a pessoa. Interrompendo a pessoa. Até completando a pessoa, eu sei fazer. Aí você, venda, Excel, atendimento ao cliente. Você vai interrompendo a pessoa, fica igual o Faustão. Nossa, fala se não é chato, você está lá vendo Domingão do Faustão, aí o Faustão vai entrevistar a pessoa vai falar, ele, não sei o que, e puxa o microfone e fala no lugar da pessoa. Não, não é só falta de cortesia. Você avalia a pessoa quando ela está falando. Não é quando você está falando, não. Então você tem que mais ouvir, estimular, fazer a pessoa falar mais. Tá? Não é ficar interrompendo, não. Na hora que ela começa a falar, ela sai do padrãozinho dela que ela se preparou e, né, entra na verdade, no quem é ela. Então não interrompa o candidato, não. E isso aí, para quem é mais comunicativo, né? Para quem tem um perfil mais comunicador, mais influente, é difícil. Eu sei que é difícil, porque a pessoa está falando lá, aí na sua cabeça já está passando mil coisas, e não sei o que, a pessoa que pensa muito rápido, é impossível, e fala, pô, mas se segura, né? Uma decisão ali importante para a sua empresa, se segura na sua mão, assim, para você lembrar, inventa um método aí, mas se segura, deixa a pessoa falar, tá? Presta atenção, né? Então eu vou falar mais de alguns erros aqui. Esse é o erro número 4. O erro número 5 é você se contentar com poucas palavras, né? A pessoa vai entrevistar. Tudo bem que tem pessoas que são mais introvertidas, e dependendo do cargo, tudo bem, faz sentido, não tem problema. Tem pessoas que naturalmente são menos comunicativas, e dependendo do cargo que você está buscando, da função, tudo bem se for, só que você não conhece a pessoa, né? Você não sabe da vida dela, você não, né? Então você tem que ouvir o que ela vai falar. Aí se você perguntou uma pergunta importante, a pessoa fala, eu sei fazer, já fiz, tá? Isso aí eu já fiz, deu tudo certo. Você não vai se contentar com isso e falar assim, legal, obrigado. E vai para a próxima pergunta. Você vai fazer a pessoa falar mais. Você fala, não, legal, fala mais sobre isso. Você já fez? Então fala mais sobre isso. Me conta mais, é mesmo? E aí, como foi? E por que você agiu assim? Como é que foi? Você faria de novo? Vai perguntando, vai fazendo a pessoa falar mais. No momento que ela está ali cara a cara com você, tudo que ela fala é o que você sabe dela. Né? Às vezes você vai ver um currículo ali mais ou menos, vai ler um formuláriozinho de aplicação bacana, vai entender a pessoa, aí você tem que estimular a pessoa a falar mais, principalmente dos pontos-chave, né, das perguntas mais direcionadas que nós vamos trazer daqui a pouco, principalmente sobre isso, estimula ela a falar mais. Tá? Aí você evita o erro número 5. O erro número 6 é você ficar escrevendo ou digitando, né? Ou no papel ou no computador. Você está cara a cara com a pessoa ali, aí você faz uma pergunta, a pessoa vai responder, você vira para o lado assim, ó, e fala, não, estou te ouvindo. E vai lá. Ou então abaixa, pega o papel e caneta lá e fica lá, e aí? Aí o que acontece? Você não está olhando a pessoa, não está fazendo escutativa, não está estimulando ela a falar mais. Aí ela vai falar mais ou menos, né? Não vai se abrir. Então, como o objetivo é conhecer a pessoa, é fazer ela falar, entender cada situação, fazer ela falar mais, prestar atenção, você tem que estar lá, escutativa. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer com o computador. Pode ser que você goste de fazer com um formuláriozinho de papel, uma ficha, mas eu deixo de lado, bato o olho nas perguntas, não anoto nada durante a entrevista. Já fiz talvez uma centena de entrevistas assim, ou mais, sei lá. Você deixa o computador ali ou deixa o papelzinho com as perguntas, para você não esquecer de nada, né? Não esquecer de nada. E vai perguntando, vai perguntando, vai perguntando. No momento que a pessoa acabou, saiu, você vai lá, marca tudo as respostas ali, pronto. Porque aí você consegue registrar o que você precisa para tomar a decisão, mas consegue fazer a pessoa falar, consegue olhar no olho dela, consegue estimular, consegue, né, ver a cara da pessoa, a expressão facial. 55% de toda a comunicação é postura, é expressão facial, é movimento, né?
as palavras representam 7%. Tem uma parte lá, acho que é 30 e poucos, que é entonação, volume da voz, pausa. Agora, 55% é corporal, linguagem corporal. Tá? Então, presta atenção na pessoa. Né? Você não está lá para ficar só anotando, não. Você está lá para ver, entender aquela pessoa. O erro 7, tem a ver com essas informações antes de avaliação, mas a forma de perguntar. O erro 7 é você fazer perguntas fechadas ou afirmativas. Porque se você faz uma pergunta fechada ou afirmativa, você está direcionando a resposta da pessoa. Falar, então você sabe mexer com Excel, né? Então você sabe fazer gráfico tal, né? Então você diz aqui que você já trabalhou com isso, né? E vai direcionando a pessoa. Ou então pergunta fechada, de sim ou não. Enfim, dependendo do critério, faz sentido. Mas as perguntas situacionais, as perguntas para entender histórico de desempenho, que eu vou passar aqui, que eu vou falar quais são aqui, são abertas, tá? Preferencialmente abertas. A chave para você conseguir a resposta que você precisa é fazer a pergunta aberta, senão a pessoa não vai falar o que você quer ouvir. Quer dizer, a pessoa não vai falar relacionada a quem ela vai falar o que você quer ouvir. E te faz tomar uma decisão errada. É uma coisa como essa, uma diferença numa pergunta que muda seu jogo, sua assertividade de contratação de 40% para 60%, para 70%, para 80%. É um simples ajuste de perguntas, tá? Então a gente falou aqui dos 7 erros. Antes de entrar aqui na parte prática, antes de entrar nas perguntas mágicas, né, eu chamo de perguntinhas mágicas aqui, que vai te mostrar quem é a pessoa, passando por esses 7 erros aí. Mas então, como que deveria ser, né? A estrutura. Como deveria ser uma estrutura? Primeiro, tem que ter 4 características essenciais. Padronização, né? Tem que ter uma certa padronização. Você vai entrevistar uma pessoa, tem que ser parecido com a forma como você entrevista a outra. Porque você está comparando uma com a outra, então as perguntas têm que ser mais ou menos a mesma. A estrutura, a ordem, mais ou menos a ordem, mas as perguntas, os critérios de avaliação, o que você está buscando, sem dúvida tem que ser a mesma coisa. Né? Então, assim, padronização, preparo, tá? Você tem que se preparar um pouquinho para chegar lá, né, sabendo o que você está buscando, para chegar lá já tendo uma noção de quem está ali na sua frente, se preparar. Você tem que fazer uma condução com base em critérios de avaliação, definir os critérios, não é simplesmente bater um papo. Né? Se você já tem muita bagagem, experiência em contratação, você já elabora esses critérios mentalmente. Tá? Se não, eu vou te orientar, vou falar aqui de você elaborar um formuláriozinho simples, de caixinha ali que você vai rabiscando, entendeu? Aí, você define pontuações para cada critério, aí o que acontece? Você transforma o subjetivo em mensurável. Você consegue avaliar se a pessoa deu uma resposta conforme suas expectativas, acima das suas expectativas, abaixo, parcialmente, dá uma ponderação de 1 a 5 lá, né? E à medida que a pessoa vai respondendo, superou minhas expectativas nesse critério aqui, 5. Não atendeu minhas expectativas nesse critério aqui, 2 ou 1. E você consegue medir, somar uma pontuação no final. Tá? Eu vou falar para que serve essa pontuação. Ela vai embasar sua decisão, ela não é sua decisão, ela vai embasar, te ajudar a refletir sobre o que aconteceu na entrevista, mas você consegue transformar o subjetivo, os critérios comportamentais em coisas mensuráveis, em pontos, em números, para ficar um pouquinho mais balizador de decisão. Aí é o seguinte, a gente falou de se planejar, de se preparar, né? Você tem que se organizar ali, chegar preparado. Primeira coisa, falei, vou repetir, a primeira coisa, você tem que ter clareza da necessidade. Bom, o que eu estou precisando aqui? O que eu estou precisando? Isso não é a entrevista, não é o bate-papo, não é a conversa com a pessoa que vai te dizer o que você está precisando. E o foco aqui é no momento emblemático da entrevista, o que você vai fazer na entrevista. Só que você tem que entrar na entrevista sabendo o que você está buscando. Clareza da necessidade. E como é que você vai entender isso? Você fala, como é que você vai entender isso? Você tem que pegar seus documentos de gestão de pessoas. Se você tem. Se você não tem, tem algumas perguntas que você pode fazer. Agora, se você tem, você olha lá seu organograma. Então, você pensa assim, vou contratar essa pessoa para a área comercial. Eu preciso aumentar minha capacidade de vendas. Então, é a área comercial. Né? Aí, no organograma, tem lá, para quem que essa pessoa vai responder? Essa pessoa vai responder a tal pessoa vai ser o chefe dela. Às vezes não é você, às vezes você tem outros líderes lá que... Né? Então, você tem que envolver essa pessoa.
Ah, quem vai ser os colegas dela ali? Ou no organograma, tem uma definição clara do resultado gerado pelaquela vaga? Por exemplo, o manual de função te traz isso, né? O manual de função vai te falar, olha, essa função tem que gerar esse resultado, fazendo essas atividades e tendo essas competências. Pronto, você já sabe o que você precisa avaliar de competências e de comportamentos. O manual de função tem isso. Aí você identifica, né, traz isso para sua ficha de avaliação, traz isso para sua clareza de necessidade que você vai ter no momento da entrevista. Aí, um plus é se você tem uma matriz de competências na sua empresa. Fala, olha, para essa função é bom saber isso, isso e isso. Né? Um documentinho, você já tem lá, já tem isso registrado. Agora, se não, se você não tem essa documentação de gestão de pessoas, você pode fazer uma pesquisa na internet, falar, olha, como é que eu... Olha umas 3, 4 empresas lá no LinkedIn, falar, vamos ver uma vaga de consultor de vendas, vamos ver uma vaga de analista financeiro, analista comercial, o que eles pedem? E começa a fazer uma pesquisa. Mas também você pode fazer o seguinte, você pode olhar para a pessoa na sua equipe que dá mais resultado. Não é mais legal não, é que dá mais resultado, que bate meta, que cumpre os compromissos, que gera mais resultado. Entender o que essa pessoa tem. Ah, uma pessoa extremamente consistente, de grande responsabilidade, e começa a olhar para essa pessoa, né? Que já tem alguém na sua empresa acertando, você, opa, preciso achar alguém com essas características. Mas documenta isso para a próxima vez você fazer isso de uma forma mais direcionada, tá? Aí você vai saber quem, né? Quem você precisa contratar, por que você precisa contratar essa pessoa, o que essa pessoa precisa fazer, como ela deve agir para fazer o que ela precisa fazer. Aí com isso você vem para elaborar esse formuláriozinho de entrevista, tá? Então, dicas essenciais, né? Resumindo essas dicas essenciais, se planeje, né? Se planeje, marque o dia e horário, fala, olha, vou te entrevistar dia tal, horário tal, esteja lá disponível, né? De preferência pontualmente, né? Não vai fazer a pessoa ficar esperando meia hora, não, senão ela já entra com uma má impressão de você. Escolha um lugar apropriado, um lugar que você consiga conversar com a pessoa, que não vai estar o caos acontecendo ao redor e você não consiga focar na pessoa, nem a pessoa em você. Então escolha um local apropriado. Se não tem esse local na sua empresa, marca num café, né? Saindo da caixa, pensando fora da caixa aqui, mas escolha um local que você consiga conversar. Leia a aplicação da pessoa, se você fez o formulário de aplicação, com antecedência, né? Precisa chegar sabendo quem é a pessoa, com dúvidas se precisar. Leia o currículo antecipadamente, seja cordial, né? Seja cordial, enfim. Isso são detalhes gerais para a gente entrar aqui na estrutura, para você identificar se a pessoa tem vontade, se a pessoa tem fit cultural, se a pessoa tem histórico de desempenho, se a pessoa tem as habilidades, os conhecimentos que você precisa. E tudo começa, né? Tudo começa, a gente vai falar de entrevista, mas tudo começa na pré-entrevista, tá? Tudo começa na pré-entrevista. A pré-entrevista é o quê? O momento que a pessoa chega da porta da sua empresa até o momento que ela senta na sala com você. Às vezes você vai entrevistar 3 pessoas no mesmo dia, aquela pessoa chega um pouquinho mais cedo, ela fica ali esperando. Então o que você já consegue avaliar? O que ela já consegue avaliar? A pessoa é pontual? Chegou no horário? Você ficou meia hora esperando a pessoa? Né? Você consegue avaliar se ela é pontual. Tudo bem, a pessoa fala, peguei trânsito, né? Pegou não sei o quê, mas enfim, você consegue entender ali, por exemplo, isso. Você consegue ver se ela foi educada na chegada, se cumprimentou a recepcionista, se cumprimentou os vendedores que estavam lá trabalhando, se, né, se chegou sorrindo. Às vezes algo que você está buscando é educação, é simpatia. Se você está buscando essa característica, essa pessoa tem que ter essa característica fora da entrevista também. Você consegue observar isso, né, você consegue observar isso na pré-seleção. Tem até uma história de uma empresa que está fazendo entrevista para um atendimento de banco, para um atendente de banco. Só que era uma empresa que estava modelando uma estratégia que era um atendimento diferenciado, de excelente atendimento ao cliente. Praticamente eu tinha que contratar uma pessoa que ficava sempre sorrindo. Aí o que eles faziam? Eles deixavam um grupo de pessoas numa sala esperando, né? E pela câmera, eles pegavam lá, depois de 15, 20 minutos, pessoas que naturalmente eram mais sorridentes, né? Devia ter gente que estava lá esperando, tinha gente que estava rindo, pessoa rindo, né? Eles chamam de o gene do sorriso. Eles buscavam pessoas que tinham gene do sorriso. Aí o que eles faziam? Entrevistavam só elas. As outras, né, basicamente agradecia e tal, nem entrevistava. Era um teste secreto, né? Tem outras empresas que fazem algum teste secreto também, deixam a pessoa do lado de um lixo que tem um papelzinho uma bolinha de papel no chão, vê se a pessoa tem iniciativa, pega o papel
no chão e coloca na lixeira, deixa uma vassoura caída, né? Aí começa a parecer que é meio bagunça, mas deixa uma vassoura caída perto da pessoa, vê se a pessoa pega e levanta. Né? Tem empresas que praticam isso, né? Pensa um pouquinho fora da caixa, faz um teste ali pré-seleção, tá? Pré-seleção. Aí você vai para a entrevista, beleza? Né? Finalmente chegamos na entrevista, né? Aí o que a gente vai orientar aqui? Que você usa um formulário de seleção. Ou um papel que você imprime, ou um papel que você escreve, ou um computador. Eu gosto do Excel. Eu me sinto bem fazendo isso com o Excel. Tenho lá a estrutura das perguntinhas, fica aberto, não toco no computador durante a entrevista, bato o olho, vou consultando, vejo se eu já falei tudo, acabou, a pessoa saiu da sala, vou lá e registro. No mundo de recursos humanos, né, quem é da área de recursos humanos, trabalha aí com subsistemas, recrutamento e seleção, isso chama barema. Barema tem uma estrutura própria, né, mas é basicamente um formulário que tem lá as perguntinhas e você vai marcando lá. Você pode tanto anotar a resposta da pessoa, quanto falar, olha, abaixo das minhas expectativas, atendeu parcialmente, atendeu totalmente, superou as expectativas. Né? Então, nesse exemplo que eu dei, você dá uma nota de 1 a 4 para a pessoa. Ou aí tem um 0 lá, não se aplica. Então, você vai pontuando cada pergunta. E isso você consegue responder rapidinho. A pessoa vai falando, você nem atrapalha a conversa. Aí, regras gerais para estrutura de entrevista. A pessoa está chegando, igual eu falei, né? A pessoa está procurando um emprego, quer trabalhar, ela foi na entrevista com o objetivo de ser selecionada, se preparou, treinou, fica vendo o vídeo no LinkedIn lá sobre como agir numa entrevista. Então ela está nervosa. Dependendo da confiança que a pessoa tem, ela está mais ou menos, dependendo do número de entrevistas que ela já fez na vida, ela fica nervosa. Eu já fiz entrevistas dinâmicas, antigamente eu ficava nervoso. A última que eu fiz há alguns tempos atrás, eu não fiquei mais, né? É um bate-papo. Só que se a pessoa estiver nervosa, cabe a você sempre começar entrevistas com quebra-gelo. Eu gosto de falar, e aí, como é que você chegou? Como é que você veio? Chegou tranquilo? Achou o endereço fácil? Já conhecia o bairro? Já conhecia a região? De onde você é? De que cidade você é? Ou comenta aí, que chuva, tempo, futebol, política, né? Sem entrar no assunto, lógico. Mas assim, você quebra o gelo. Você tira a pessoa do padrão que ela que ia esperar você falar todo formal, tipo, não, muito boa tarde, queira você tá aí, candidato. Não, tira essa formalidade de lado. É um pinguinho de formalidade, né, para mostrar a importância, mas já quebra o gelo, tenta fazer a pessoa ficar mais à vontade. Aí, para evitar aquele erro comum de você dar informação, falar, olha, é o seguinte, né, aqui vai ser entrevista, deixa eu te falar o que eu estou precisando. Não, jamais comece assim, né? Jamais comece assim. Como eu gosto de começar? Não tem certo e errado, mas você começa a ter melhores práticas que vai dar mais certo. Como eu gosto de começar? A pessoa chega, né? Eu falo, quebro o gelo ali, não sei o quê, me apresento e tal, falo, olha, eu vou te falar um pouquinho mais da empresa, vou te falar um pouquinho mais da função, do que a gente está buscando, tá? Já vou te falar, mas primeiro, deixa eu te conhecer melhor, me conta aí quem é você, me conta um pouco da sua trajetória, né? Vamos lá, resumo, faz um briefing para mim, me conta aí. Aí a pessoa começa, né? E algumas pessoas perguntam, pessoal profissional? Você, não, fica à vontade, o que você quiser. Aí a pessoa vai falar, vai falar, vai falar. Aí você começa a entender se a pessoa tem vontade, se tem necessidade, se tem ambição, de onde ela vem, onde ela quer chegar, se é pai, se é mãe, se namora, se é casado. E você estimula a pessoa, me fala mais, né? Para você ter uma ideia do contexto que a pessoa está. Às vezes eu gosto de falar de uma sacada que é o seguinte, tem pessoas que você vai conversar com ela 5 minutos e vai ver assim, não é ela. Esse critério, esses 3 critérios aqui que são essenciais, não atende, não atende, não atende. Não é essa pessoa. Aí o que acontece? Você começa a fazer pergunta ali de fachada, para você não parecer que você está dispensando a pessoa. Né? Você começa a fazer perguntas de fachada. Aí eu tenho uma arma secreta que eu uso no início, que eu falo o seguinte, né? Eu falo, olha, e hoje aqui vai ser um bate-papo rápido, tá? Vai ser um bate-papo rápido, nós vamos trocar uma ideia aqui para te conhecer melhor, você entender um pouco do que a gente está buscando. E é isso, tá? É um bate-papo rápido. E vai entrevistando. Porque aí, se você não gostou, você falou, olha, então, eu te falei, hoje era um bate-papo rápido mesmo, acho que deu para entender, né? Bacana, estou satisfeito. Aí, te agradeço seu tempo, depois a gente dá um retorno aí. Você já dispensa a pessoa. É sacanagem? Não. Você já viu que não é ela, né? Se você tem critérios eliminatórios ali, você está poupando o seu tempo e o da pessoa. Agradece. Agora você ficar perguntando para enrolar, já sabe que não é a pessoa.
ficar perguntando. Aí você já pergunta com uma vontade, aí não é legal, tá? Aí já não é legal. Agora, se você falou que vai demorar menos tempo e rendeu, e você foi vendo que pode ser, demorou mais tempo, tudo bem, tranquilo. Tá? Você reservou a agenda lá 1 hora, às vezes, né? Então, assim, tranquilo. Depois desse briefing, a pessoa faz esse briefing, aí você vem com perguntas abertas, né? Perguntas sempre abertas, relacionadas aos comportamentos que você precisa ter. Então, perguntas abertas de que tipo? Situacionais, sobre o passado. Você tenta entender se a pessoa já agiu como líder, se ela já gerou resultado num projeto. Aí você pergunta assim, conte uma situação em que você fez isso, 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 isso. Conte uma situação que você atuou dessa forma. A pessoa vai contar assim, que resultado que gerou? E como é que foi? O que foram os desafios? O que você aprendeu? O que você fez para superar o desafio? Você vai criando uma pergunta situacional sobre comportamentos do passado, né? Para você entender o histórico de desempenho dessa pessoa. Aí você também pode perguntar perguntas situacionais sobre o futuro. Se for uma pessoa que não tem tanta maturidade, se for uma pessoa que não tem tanta maturidade na área que você está buscando, você pode fazer perguntas situacionais sobre o futuro. De que tipo? Fala, olha, o que você faria se acontecesse isso, 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 isso? Como você reagiria nisso, 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 nisso? Né? Como? O quê? Né? Sempre como e o quê? Perguntas situacionais geralmente, né? Ou conte uma situação. Perguntas situacionais geralmente são assim. E evitar as perguntas clichês, tá? É um erro que eu nem trouxe no início aí. Tem que evitar pergunta clichê. O que mais chega lá é candidato, né, pessoa interessada na vaga lá, que você vai falar assim, me fala dos seus pontos fracos. Aí a pessoa fala, nossa, não, eu sou muito perfeccionista. Eu gosto de fazer as coisas muito bem feitas, então esse é o meu ponto fraco. Você, puta merda, esse é um ponto fraco, um ponto forte. Eu acho que o perfeccionismo é um ponto fraco, mas a pessoa fala isso achando que é um ponto forte. Ou então falar, eu sou muito ansioso, nossa, eu quero fazer, quero realizar, e às vezes eu não consigo. E a pessoa está preparada, ela leu na internet lá que tem que falar que é perfeccionista, tem que falar que é ansioso. Aí você pergunta ponto forte, sou muito proativo e não sei o quê. A pessoa não é espontânea aquilo, nem sempre vai ser quem ela é. Então perguntas clichês, né, que a pessoa já se preparou, não é legal não. Evite, porque você vai perder seu tempo. Você vai ter uma resposta que não é o que você precisa. Aí, antes da gente entrar nas perguntas, alguns exemplinhos de perguntas aqui, eu vou trazer umas 4 ou 5 e te falar o que tipo de coisa que você pode avaliar. Tem uma prática excelente que eu tenho feito nas últimas dezenas de entrevistas aí, talvez, que é você ameaçar consultar referências. Por exemplo, né, tem vaga, que aí você está contratando um gerente, você vai contratar um gerente para sua loja, está contratando um líder de não sei o que lá, uma vaga mais estratégica, uma vaga de uma pessoa que vai impactar diretamente nos resultados das outras pessoas. Eu recomendo que você consulte, busque referências, liga para lá, para onde a pessoa trabalhava, e consulta, busca saber sobre a pessoa, se ela desempenha bem. Só que isso dá trabalho, gasta tempo, você vai ligar, vai ter que conversar. Né? Então, se não for uma vaga tão estratégica, você não precisa consultar, mas você pode ameaçar na entrevista. Por exemplo, você falar assim, a pessoa vai contar uma experiência, fala uma vez que você lidou com isso, 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 e teve um bom resultado. A pessoa, teve uma vez que eu fiz isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você, legal, como é que foi? Quem que era seu líder direto? Quem que acompanhou? Quem que poderia falar sobre isso com você? Tal pessoa. Meu chefe. Aí como é que ele chamava? Não sei quem. Não, você pergunta o nome. Aí você fala, olha, se eu ligar para essa pessoa agora aqui, ou então se você sair dessa sala e eu ligar para ela agora, ela vai, confirmar isso aí, ela vai falar exatamente isso aí, você ameaça. A pessoa já fica meio assim, e pode mudar um pouquinho. Não, talvez ele fale isso, isso, isso. Você ameaça consultar a referência, mas de uma forma tranquila. Não é ameaçar, falar que poderia consultar as referências. Uma pergunta que eu gosto de fazer também é você perguntar assim, olha, como é que era a estrutura da sua empresa atual? Quem era o líder? A quem que você respondia? Como é que era o seu dia a dia? Aí ela fala, e como é que chamava? Tal pessoa. Bacana. Se eu ligar para o João lá agora, o que ele diria sobre você? O que ele diria sobre você? Aí a pessoa, ela tende a falar mais a verdade nesse momento. Você está ameaçando, ameaçando ligar para uma referência. Então isso funciona muito bem. Sempre bom para você ver quem é a pessoa. E a pessoa vai falar algo mais verdadeiro nesse momento ali. Aí,
para a gente já caminhar para o fim aqui, né, a gente vai trazer algumas perguntas mágicas, né, eu vou falar umas 4 ou 5 aqui, explicar como interpretar, e a gente vai caminhar para o final aqui, porque essa é a parte mais prática. Então, essa primeira, eu já falei na estrutura anterior, é você perguntar à pessoa, quem é você, me conta sua trajetória, a pessoa vai falar, você vai medir principalmente o quê? Se a pessoa tem autoconhecimento, às vezes a pessoa fala assim, quem é você? Ah, eu sou um vendedor, né? Sou um vendedor, ah, sou um engenheiro, ah, sou não sei o quê. A pessoa se auto-intitula a função dela, a profissão dela. Ela não fala, ah, sou pai de 3 filhos, ou ah, sou uma pessoa que busca isso, isso, isso. Você vai avaliar se a pessoa tem autoconhecimento, vai avaliar se a pessoa tem necessidade, né? Uma necessidade financeira, tem filho para criar, ou vai avaliar se a pessoa tem ambição, se quer chegar longe, se é motivado pelo o que a motiva, né? Quais são as motivações daquela pessoa. Aí você está avaliando o primeiro fator ali, a vontade, né? A vontade. E outra perguntinha completa essa, é você falar assim, olha, agora me fala o seguinte, onde você se vê daqui a 5 anos? Seja posição, cargo, remuneração, situação financeira e profissional, onde você se vê daqui a 5 anos? Aí a pessoa vai falar, ah, eu vejo isso, né? Quero chegar em tal lugar. Tem pessoa que não tem muita clareza de onde quer chegar. E é normal, né? Mas tem pessoa que não tem nenhuma ambição de chegar muito longe. E, né, se é uma situação como essa, provavelmente é uma pessoa que não vai ter vontade de crescer, vontade de aprender, vontade de se diferenciar, vontade de fazer mais do que esperado, que é o principal ingrediente aqui do que você deve buscar. O que mais? Né, então, pergunta-chave, 2 perguntas-chave, na verdade, para você avaliar fit cultural entre a pessoa e entre a empresa, para ver se essa pessoa vai chegar e vai se adaptar, vai se alinhar, ou vai ser uma pessoa que vai ficar ali em dissonância com a cultura até acabar saindo. A primeira delas é você perguntar assim, olha, seguinte, me fala, te perguntar uma coisa aqui, como que é a empresa dos seus sonhos? Né? O que uma empresa tem que ter para ser a empresa dos seus sonhos? Aí a pessoa vai falar, e você vai entender valores da pessoa. Às vezes ela vai falar assim, ah, não, empresa dos sonhos, não, eu venho aqui, faço o mínimo que eu tiver que fazer e vou embora para casa. Você acha que a pessoa falaria isso? Talvez. Né? Pergunta mágica, tudo na pergunta mágica tem a ver com o momento que você pergunta. Você tem que quebrar o padrão da pessoa. A pessoa está lá na entrevista, conversando. No momento que ela relaxou na cadeira e ficou assim, ou deu aquela encostada, você joga, ah, fala mais, para a gente fechar aqui. Me fala sobre aí, o que tem que ser a empresa, como deve ser a empresa para ser a empresa dos seus sonhos. Aí você joga a perguntinha. No momento que a pessoa abriu a postura dela, né, que ela está mais verdadeira, não está lá naquela posição lá de entrevista e todo, né, formal, você joga a pergunta mágica. Aí pode ser que saia uma resposta ali que você fala, ixi, quase contratei essa pessoa, nossa, ainda bem que eu perguntei. E é cada absurdo que a gente vê por aí que realmente você tem que perguntar essa. Outra pergunta, que eu sempre gosto de perguntar, que você identifica valores da pessoa. Você fala assim, olha, né, você estava lá no Instagram ou no LinkedIn, seja lá onde for você divulgou sua vaga, aí de repente você viu o anúncio da nossa vaga lá. E fala uma coisa, o que você viu nesse anúncio que lá dentro, assim, fez você querer isso para sua vida? Né? O que você viu lá que fez você querer isso? Fez você querer estar aqui com a gente? A pessoa, ah, eu vi lá que a empresa tem isso, isso e isso. Né? Você vai entender a vontade que ela está, o quão ela está interessada na vaga. Você vai entender coisas que ela valoriza. Você vai entender até se a sua empresa está passando uma mensagem coerente com aquilo que você quer passar. Né? Você vai entender a percepção das pessoas sobre a sua empresa. Essa pergunta é essencial. Aí você também poderia perguntar para identificar que preferências a pessoa tem de área de atuação. Né? Por exemplo, tem uma que é essas perguntinhas mágicas, você vai usando elas, com o tempo ela começa a virar clichê e o pessoal começa a chegar preparado. Essa dos pontos fortes e pontos fracos virou clichê. Né? Antes era boa. Hoje em dia, em vez de perguntar o ponto forte, eu pergunto assim, olha, se eu ligasse para essa pessoa aqui, né, que trabalhou com você, se eu ligasse para ele e perguntasse assim, me fala uma coisa que tal pessoa é bom, o que ele falaria? Mineiro fala bom, né? Então, o que ele falaria? Aí a pessoa, ah, eu sou bom nisso. Ela tende a responder isso de uma forma mais aberta. Então, uma pergunta aqui, que por enquanto ela funciona bem, né, mas daqui a um tempo talvez não, é ser o seguinte, você fala, olha, deixa eu fazer uma pergunta aqui, você não leva mal não. Você continuaria trabalhando se ganhasse 10 milhões de reais na Mega Sena, jogou na Mega Sena, continuaria trabalhando? Aí
talvez a pessoa fale, acho que por um tempo não, mas depois eu voltaria. Ah, voltaria? E o que você faria? De curiosidade, né? Aí o que você vai entender? A área de preferência dessa pessoa. Uma pessoa que, né, você colocou a pessoa numa situação que ela não está trabalhando por dinheiro somente. Ela vai falar aquilo que ela gosta. E você não vai ver, tipo assim, ela não vai falar assim, eu quero trabalhar como vendedor de loja, quero trabalhar como atendente de cliente. Não, mas você vai ver se tem a essência daquela função, tem a ver com o que você está colocando para ela naquele momento, né? Com a essência da sua empresa. Você consegue identificar áreas de preferências, tá? E aí você pode medir também, para fechar aqui essas perguntinhas, você pode medir também a determinação da pessoa, como é que ela está chegando. Você pergunta, e aí, me fala aí, qual vai ser a sua participação na construção do futuro dessa empresa aqui, que será, aí você cita até a sua visão, né, a maior em tanto tempo, ou que terá isso, isso, isso. A pessoa vai falar qual é a motivação dela. E o que você vai fazer nos primeiros dias? O que você espera alcançar? O que você vai colocar de meta pessoal para você atingir aqui dentro dos primeiros 90 dias? Então, você mede a determinação da pessoa. Então, né, são várias perguntinhas que você pode ir fazendo no momento correto, sabendo que algumas ela vai dar uma resposta que às vezes não vai te acrescentar nada, mas se ela escorregar, você pega uma coisa ali que, né, você, nossa, quase contratei essa pessoa. Essa de como é a empresa dos seus sonhos, onde você se vê daqui a 5 anos. Você pergunta onde você se vê daqui a 5 anos. A pessoa, olha, meu sonho é morar na Austrália. Né? Então, assim, eu estou procurando emprego aqui para segurar a onda uns 3 meses, daqui a pouco eu vou para a Austrália. A pessoa pode ter que falar isso, assim, opa, se eu quero uma pessoa para médio prazo, para frente, talvez não é a pessoa. Então, essas perguntinhas vai te possibilitar entender o contexto daquela pessoa, entender as aptidões, ver se ela tem vontade, ver se ela tem fit de valores, ver se ela tem histórico de resultados, né, se ela tem competência e ver se ela tem, por fim, o conhecimento e a habilidade. Aí você vai fazendo todas as perguntinhas que você colocou no seu formulário de seleção e responde lá, superou as expectativas, atendeu integralmente, atendeu parcialmente, não atendeu. Soma tudo, chega uma nota no final, uma nota quantitativa, cada candidato tem uma nota quantitativa, aí você usa essa nota para embasar a sua decisão. Né? Você decide com base no feeling, o empreendedor tem que tomar decisões com base em instinto também, mas olha os números ali, o que eles estão querendo te dizer. Tá? E tenta avaliar e validar a sua decisão. Então, se você fez tudo certo, todo esse processo conduziu, registrou, basta se organizar, compilar, ver a maior nota, tomar sua decisão e pronto, selecionou a pessoa e de quebra, né, você vai ter aumentado só você está avaliando comportamentalmente a pessoa, você vai estar aumentando seu percentual de assertividade em 50%. Você está saindo dos 50% de acerto e indo para 75%, está saindo do 40% e indo para 60%. É impactante essa competência no seu negócio. Então, se preocupe em melhorar um pouquinho em cada processo de contratação, em cada vaga que você abre, se preocupe em melhorar um pouquinho todo dia ali, que aos poucos sua empresa vai desenvolvendo essa competência. E uma dica bônus aqui, tá? Uma dica bônus aqui, antes da gente caminhar para o fim, é o seguinte, você decidiu, né? Você decidiu pela pessoa. E se você fez um processo de contratação em que a pessoa ficou ali 1 mês, talvez, ou 15 dias, mas foi um pouquinho difícil para ela conseguir a vaga, ela ficou querendo muito a vaga. Ela, nossa, tive que preencher o formulário, demorou 40 minutos, eles me chamaram, fizeram um teste, e eu me esforcei no teste, fui para entrevista e fui entrevistado, selecionado. A pessoa, nossa, ela vai valorizar mais aquilo. Aí, no momento que você for anunciar, se vai ser você, se vai ser o seu responsável pelo RH, se vai ser algum líder que você tem nessa empresa específico, faça comunicar isso, parece que a pessoa ganhou na Mega Sena. Você fala, olha, tem uma notícia para te dar, você está sentado aí? A pessoa, nossa, não sei o que é. Por quê? Né? Você comunicar isso de uma forma, né, como uma excelente notícia, a pessoa chega no primeiro dia, chega nos próximos dias mais motivado. Se tem uma coisa que acontece muito, que eu gosto de dificultar o processo de contratação por causa disso, é a pessoa chegar e mandar currículo para um tanto de lugar. Aí ela, no mesmo dia que ela faz entrevista na sua empresa, no outro dia de tarde ela faz entrevista no outro, aí de manhã ela faz entrevista no outro, aí você contrata ela, não, eu agradeço, tá, mas acabou que eu vou para outra empresa aqui, tá, por algum motivo ela vai para outra empresa, financeira, sei lá. Então você tem que ter um histórico de um processo que envolve a pessoa no processo, faz ela querer mais. Beleza? Então a gente passou aqui pelos erros comuns, passou aqui pelas perguntinhas mágicas, pela estrutura, por melhores práticas, né? Mas em resumo,
Tenha clareza, principalmente clareza da necessidade. Tenha um processo de contratação que seja eficiente, que seja assertivo, que te permita avaliar essas necessidades. Divulgue essa vaga em qualquer que seja o meio, seja LinkedIn, seja grupo de WhatsApp, seja para Instagram, divulgue isso como uma oportunidade. Tipo a pessoa, nossa, que top, eu quero trabalhar nessa empresa. Nossa, que top, estou querendo essa vaga. Divulga isso como uma oportunidade. Aí você padroniza, né, o processo, dificulta um pouquinho para a pessoa, para você testar a vontade dela, não pegar aqueles mandador de currículo lá que envia 30 currículos por dia. Você pega alguém que quer mesmo aquela vaga, que foi feita para ela. Se sobrou muita gente na primeira peneira ali, na primeira triagem de aplicações, faz um desafio, né, para você ter uma experiência de trabalhar com a pessoa. Pega um problema que ela ia ter no dia a dia do seu trabalho e passa para ela resolver. Foca em vontade, valores, comportamentos, usa perguntas situacionais e, mais importante, se preocupe com isso. Tá? A cada dia que você não se preocupe em contratar certo, você comete erros, e uma média normal em pequenas empresas é 40% a 50% de acerto. E cada pessoa que você contrata errado custa no mínimo 3 vezes o salário dela. Então, se você contratou uma pessoa que vai ganhar R$ 2.000 e teve que mandar ela embora, R$ 6.000 de prejuízo. Custo invisível que está corroendo suas margens aí, que faz você lucrar menos, sobrar menos dinheiro no bolso, ampliar menos, crescer mais devagar, perder para o concorrente, tá? Então, melhore essa competência, você vai melhorar diminuir seu custo invisível, melhorar suas margens e vai fazer toda a diferença para o crescimento da sua empresa, tá? No mais, era isso que eu tinha para falar aqui. Joga aí quem teve algum insight, tá? Qualquer insight que tenha tido aqui nessa live. A gente vai voltar semana que vem, quinta-feira, às 20h47, como de costume, para a live 15. Se você ficou até o final aqui comigo, provavelmente você já compartilhou aí com alguém que tem pequena empresa, que você quer ajudar também, tá? Provavelmente já compartilhou. Se não compartilhou, vou deixar essa live gravada, como de costume, a princípio estou deixando gravada. Como vai lá, curte, comenta, joga um insight lá, compartilha com alguém que você pode ajudar. Amanhã ela vai para o YouTube, né? Tem gente que prefere ver no YouTube, porque dá para acelerar, dá para avançar e voltar mais fácil. Mas é isso. Agradeço quem ficou até aqui comigo. Boa noite, a gente fica por aqui. Te vejo semana que vem. Até mais.